Só para complementar, viu, Márcio? Acho que é fundamental o ponto que o Lene tocou. A gente está fazendo uma série de estudos aqui, é o nosso raio-x do futebol brasileiro. A gente está mapeando as cidades que têm clubes profissionais no Brasil, utilização do calendário, enfim. Para quem quiser acessar, está disponível em nosso site. Amanhã a gente vai falar sobre Nordeste com o Cássio Zirpoli. Tem dados interessantes sobre os dois estados. Ceará, apenas 9% das cidades contam com clubes profissionais. Na Bahia, é menos de 3% das cidades. São apenas 11 cidades baianas que têm o clube local. Então, acho que é fundamental o que você está falando, né? São cidades que provavelmente, enquanto a gente ainda sabe que o brasileiro gosta de futebol, pode ser que um dia isso mude, mas enquanto ele goste, é importante os clubes mais próximos se aproveitarem mesmo, né? E tentarem, né? Compartilhar essa paixão também com o torcedor local. Acho que é bem bacana o ponto que você tocou. Márcio? Pronto. Vai parecer que eu e o Lene a gente tá combinado, que eu tô concordando com tudo que ele fala. A próxima eu pergunto para você primeiro, viu, Márcio? Pode ser. Aí o Lene repete, viu? Mas assim, é porque realmente o fato tanto da região faz com que Fortaleza e Bahia tenham uma certa... A comparação ela é mais próxima do que quando a gente compara Fortaleza com um clube do eixo, né? Então, isso facilita, as realidades elas são um pouco parecidas. Aqui a gente também tem essa... A gente, no caso, tem o que a gente chama de leão do interior, que a gente faz essas caravanas. Tem algumas regrinhas para a gente ir para as cidades, como, por exemplo, tem que ter, no mínimo, 50 pessoas interessadas em se tornar sócio. Aí a gente monta uma caravana para determinada cidade, vai o presidente cansou de ir, a gente leva o ídolo, leva a loja do clube, leva a atendente do sócio, leva as leoninas, leva o mascote, e a gente faz realmente um dia lá, nessa cidade do Fortaleza. Mas ele tem esse problema que o Lene falou, né? Você não consegue estar direto indo naquela cidade, estabelecendo essa relação. Porém, a rede social, ela te possibilita falar com diversos públicos ao mesmo tempo, com diferentes estratégias, né? Então, a gente tem conseguido focar e fazer algumas coisinhas, talvez não, com certeza, não tem ainda a força ou a continuidade que deveria ter, mas a gente tem tentado trabalhar 3 coisas. A parte de realmente se consolidar como um clube regional. Hoje o Fortaleza busca ser um clube reconhecido nacionalmente, mas primeiro ele tem que se estabelecer como um clube regional, para quando as pessoas olharem para o Nordeste, lembrarem do Bahia, mas também lembrarem do Fortaleza, né? A gente tem que estabelecer essa conexão com os torcedores do interior, porque é o que o Lene falou, é o torcedor mais próximo da gente, o que tem a maior propensão a consumir conosco, né? Mas a gente meio que a gente sofreu uma nacionalização, digamos assim, com a chegada do Rogério. Então, quando a gente olha em números frios para a rede social do Fortaleza, pré-Rogério e pós-Rogério, a gente vê um aumento vertiginoso. Então, a gente precisou se apresentar nacionalmente porque veio uma figura conhecida no Brasil inteiro, é um cara extremamente identificado com o São Paulo, mas é um ídolo do futebol nacional e que trouxe um holofote para a gente. Então, a gente precisou aproveitar esse canhão de mídia que é o Rogério para poder mostrar o Fortaleza, se conectar com essas pessoas. Quando o Lene fala que as campanhas sociais elas ajudaram nesse engajamento, isso realmente acontece, né? A gente se tornou um clube simpático para as outras pessoas. Então, eu canso de conversar com pessoas que dizem, o Fortaleza, eu não consigo ver nenhum problema no Fortaleza, eu olho para o Fortaleza e para o Bahia, sempre vivendo coisa boa e tal, e tal, e tal. E isso, de fato, ajudou muito a gente, né? Então, a gente precisou aproveitar, Rogério, o fato de trazer a mídia nacional para a gente, que no começo meio que irritou a gente, porque tudo que saía do Fortaleza era assim, time de Rogério Ceni, Fortaleza de Rogério Ceni, né? E isso no começo, poxa, não é o time de Rogério, não é o Fortaleza que tem o Rogério como treinador, só que a gente tinha 2 opções, ou ficar com raiva daquilo, ou então tentar ver de uma outra forma e se aproveitar, né? Então a gente passou a se conectar muito com o torcedor de São Paulo, a gente tem muito torcedor de São Paulo na rede social do Fortaleza,
né, de dizer, poxa, eu vim aqui pelo Rogério, mas agora eu gostei de Fortaleza, me encanto com Fortaleza é meu segundo time. A gente teve, por exemplo, Fortaleza e São Paulo ano passado, aqui no Castelão, e as torcidas se combinaram de prestar uma homenagem ao Rogério. A gente organizou para que a polícia liberasse a entrada do Bandeirão do São Paulo, e as duas torcidas, rivais naquele jogo, se juntaram para fazer uma homenagem para o Rogério, e isso foi para ele, foi sensacional, virou notícia em todo canto. No jogo da volta, as torcidas também se combinaram, a torcida do Fortaleza foi muito bem recebida lá, e a gente, nesse intuito de aproveitar a nacionalização, a gente se planejou para, na semana desse jogo, a gente fazer um pequeno evento em São Paulo, nem que fosse, tipo, por exemplo, um stand onde a gente pudesse falar do Rogério, mas pudesse falar do Fortaleza, para a gente aproximar o Fortaleza das pessoas. Infelizmente, por questões de orçamento, a gente não conseguiu ativar esse projeto, mas eu estou falando para vocês entenderem que a gente também tem esse cunho de aproveitar o Rogério para fazer essa nacionalização. Então, o Rogério trouxe um holofote para cá, as campanhas sociais nos ajudam a tornar o Fortaleza mais simpático aos olhos das pessoas, a gente tem um tom bem humorado, característico do povo cearense, então isso facilita com que mais pessoas possam compartilhar conteúdos do Fortaleza, mesmo sem ser torcedores. A gente não costuma provocar os outros times, isso também ajuda nessa simpatização. Então, tá tudo dentro desse processo de nacionalização, que as redes sociais elas nos permitem, né, trabalhar a parte regional, a parte local, a parte nacional, como crescimento de marca, e a gente, atrevidamente, tem tentado algumas coisinhas, meio como testes, de maneira internacional. Então, vou citar aqui 3 exemplos, no caso. A gente contratou no ano passado um uruguaio, que jogava no Nacional, jogou a Libertadores pelo Nacional, era um cara identificado lá, e quando ele nem chegou a jogar tanto aqui, acho que ele jogou 3 partidas só, mas quando esse cara chegou e a gente anunciou, a gente fez questão de preparar um material e direcionar esse material lá para o Uruguai, com o intuito de, tá aqui a marca Fortaleza, olha Fortaleza, e gerar um pouco de curiosidade. Isso não é internacionalizar a marca, isso não vai fazer a marca do Fortaleza ser reconhecida, mas é um pequeno contato que a gente estabeleceu para ver como é que funcionava. Uma outra coisa que a gente fez, o Fortaleza ele tem uma relação na sua criação com a França, e aí a gente criou um material voltado para a França, a gente já fez mosaico com a Torre Eiffel, a gente tem as cores da França, aqui em Fortaleza tem pontos relacionados à França, então a gente preparou um vídeo contando um pouquinho a história do Fortaleza com a ligação com a França. A nossa assessora fala francês, a gente ela fez a locução do vídeo para a gente poder mandar para a França. Então foi mais um pequeno teste para a gente saber como é que ia ser, vamos botar lá, vamos ver o que é que a gente consegue gerar, que conversa a gente consegue iniciar. E por último, é um projeto que ele vai entrar nessa fase, que ele é a segunda fase da série da Sul-Americana, né? A gente foi lá, jogou, como a gente levou muita gente, fazendo muita festa, a gente chamou muita atenção do público argentino lá, em Buenos Aires. Fortaleza saiu com uma imagem muito boa de lá, e como a gente fez a série, e infelizmente a série terminou ruim para a gente e boa para o torcedor do Independente, o próximo passo dessa série é a gente transformá-la num conteúdo voltado para o torcedor do Independente, traduzido para o espanhol, para que a gente jogue esse conteúdo para o torcedor do Independente, e quando ele veja, poxa, olha aqui, esse time aqui que veio aqui, fez mau barulho, quase elimina a gente, deixa eu conhecer um pouquinho mais desse time. Então, algumas coisas a gente vai tentando, e eu acho que assim, o grande poder da rede social é isso, ela te permite trabalhar em várias direções ao mesmo tempo, com comunicações segmentadas, com públicos segmentados, e aí você começa, de pouquinho em pouquinho, você vai tornando algo mais complexo, que vai deixando tudo mais robusto. É isso aí, a Elisiane Moreira falando da importância para aproveitar a digitalização da mídia, né, que é uma oportunidade, e o Paulo Reis falando que se o Bahia conquistar metade da torcida do estado, ele chega entre as 4 torcidas, os 4 clubes de maior torcida no Brasil. Fernando.
Então, Lene e Márcio, eu queria saber sobre como é que anda a relação com os patrocinadores de vocês. Quer dizer, o que aconteceu nesse período, tanto com os principais quanto os outros os menores, né? E o que vocês têm feito, né? Porque é um pessoal que está sem produto para ser entregue, né? Efetivamente está sem visibilidade. O que vocês têm feito para tentar mitigar um pouquinho esse risco e esse problema? O Márcio vai primeiro agora? Eu vou começar para não dizer que eu estou só falando. Assim, nada do que a gente fizer, creio eu, vai dar a mesma exposição que o jogo proporciona para o patrocinador, né? Aqui no Fortaleza, a gente não teve nenhum cancelamento de contrato. O que ocorreram foi conversas, renegociações de, não consigo pagar agora, mas vamos estender esse contrato que até o final do ano por mais X meses. Ou então vamos diminuir essa parcela para que a gente não pare de pagar, mas a gente não pague o que estava pagando porque a gente não está tendo a mesma visibilidade. O que a gente tem tentado fazer, desde lá do início, gerar engajamento em cima da marca do patrocinador. Então, hoje o Fortaleza quase que diariamente ele lança um desafio ou uma brincadeira que tenha como nome principal o patrocinador, por exemplo, Desafio Crona. E aí a gente pega o que é o produto da Crona, linka com o nosso métier, que aí tenta fazer o engajamento daquela marca com o torcedor. Tem sido muito pautado nisso, né? A gente, nessas ações que a gente tem feito, por exemplo, das lives, a gente busca os patrocinadores, mas a gente sabe do esforço que está sendo para eles em continuar, então, em muitos casos, a gente dá a visibilidade, faz a menção sem receber nada mais do que já está em contrato, e a gente até acaba negociando com outras marcas, que aí vão realmente entrar com dinheiro, mas a gente não esquece de quem está sempre com a gente. Tem sido uma relação realmente de parceria, porque eu acho que as marcas e clubes que passarem por essa pandemia juntos, um sem querer se aproveitar do outro, vão ter uma relação, uma parceria muito mais forte, né? Então, são nos momentos difíceis que a gente sabe quem é quem e quem de fato está com a gente. Então, a gente tem, de toda forma, tentado compensar os patrocinadores, criando conteúdo para eles, potencializando os conteúdos que partem deles para nós. Então, tudo que um patrocinador busca a gente para fazer, seja algo que já está pronto, ou seja que precisa da ajuda da gente para construir alguma coisa, a gente está fazendo questão de atender, se disponibilizando, colocando todo o clube à disposição, porque a gente sabe que a gente está sofrendo, mas eles também estão sofrendo, né? E a gente é parceiro, né? A gente gosta de falar que a gente é parceiro, não simplesmente patrocinador patrocinado. Então, tem sido mais ou menos nesse cenário, nessa linha que a gente tem tocado essa relação com o patrocinador. Aqui a situação não é muito diferente. A gente não teve nenhum cancelamento de contrato. O que a gente teve também foi ajuste. Tipo, segura um pouquinho, porque a data de pagamento é 10. Esse mês eu não vou pagar 10, eu pago dia 30. E aí você vai, obviamente, puxando daqui, puxando dali, fazendo um jogo de cintura, porque é uma situação que todo mundo está tendo impacto. Então, nesse sentido, a gente não teve perda. A gente tem compensado também com muita ação de rede social, porque basicamente, é o que eu falo, sem o jogo, o único contato que o torcedor tem com o seu clube hoje são as redes sociais. O único jeito dele se sentir próximo do clube é com as redes sociais. Então a gente tem feito muita ação de engajamento, muita brincadeira, live, enfim, todas as alternativas possíveis também, sempre associadas ao patrocinador. Paralelo a isso, uma coisa que a gente tem feito, e aí mais uma vez eu citando essa questão do app lá do Bahia com os cupons de desconto. Nossos parceiros que vendem produtos específicos, a gente trouxe também para o app para ajudá-los também a vender. Então, eu vou dar um exemplo. No dia que a gente reprisou o jogo, Bahia e Inter, da final de 88, o sócio comprava um ingresso, o torcedor comprava um ingresso por R$5, esse valor vai para aquele projeto que eu falei, Dignidade aos Ídolos,
Mas o fato dele comprar o ingresso gerava para ele oportunidades de compra. Exemplo, ele comprar cerveja Brahma a lata saía R$ 1,34. Uma lata que custa R$ 2,30 saía R$ 1,34. Pelo fato dele comprar. Então, no fim das contas, a gente estava ajudando a Brahma a vender com o produto que ela tinha dentro de casa, fazendo crescer o engajamento dela com o torcedor, de alguma maneira, ajudando o torcedor e fazendo algum tipo de entrega. A Canaã criou um kit de churrasco com 4 tipos de carne, que o kit custava quase R$300, saiu por 180. Então o torcedor comprava e recebia a carne em casa. Então, no fim das contas, aquele domingo de assistir a reprise, para quem estava em casa, era o combo: cervejinha, churrasco e o jogo na TV. E ainda com uma coisa maravilhosa, que é a certeza de que ia ganhar o jogo e ia ser campeão. Não ia correr o risco de não ser campeão. Então, pra você ter ideia, acabou o jogo, em todos os cantos da cidade tinha foguetório. Gente soltando rojão, comemorando o título. E então a gente trouxe para aquele sentimento gostoso que é do torcedor que gosta de ver jogo de futebol, atrelando aos produtos dos nossos patrocinadores. Foi uma outra forma também que a gente achou de engajá-los. E aí, fazendo um paralelo disso com a digitalização, a gente está muito perto de lançar um projeto. Isso eu posso falar porque o presidente já disse em algumas reuniões e algumas entrevistas, que a gente está brincando, ainda chamando de Bahia Flix internamente, mais para o pessoal entender, que é basicamente uma plataforma de audiovisual, com conteúdos audiovisuais, né, com muita coisa que o torcedor vai poder ter acesso. E aí, dentro desses conteúdos audiovisuais, que vão virar 100% do nosso conteúdo, vai virar audiovisual, os patrocinadores vão estar lá sendo, vamos dizer assim, privilegiados com o máximo de entrega que a gente puder, né? Aí você tem vinheta de abertura, quadro patrocinado, o que a gente puder, a gente vai entregar também para tentar compensar um pouco. Obviamente, o Márcio falou, sem jogo, sem entrevista, vamos dizer, são as duas coisas que mais dão entrega, né? Jogo e entrevista. Isso entrega em termos de visibilidade, que a gente tem outras entregas que nem precisa do jogo, né? As ativações que a gente pode fazer, mas a gente está sem poder fazer ativação porque as pessoas não podem ir para a rua. Então, necessariamente, a gente só tem entrega digital. Então, a gente também vai criar esse suporte aí nessa nova plataforma que a gente vai lançar para poder melhorar esses índices. E aí a gente vai fazendo outras coisas. A gente tem hoje, por exemplo, um campeonato de FIFA e PES, que ele é assinado por um dos nossos parceiros, que é a Unvox. Então, a gente está fazendo uma parceria com um amigo nosso que é fotógrafo, que lançou um concurso de fotografia só de fotos que o torcedor demonstre a sua paixão com o clube. E aí vai ter prêmios relacionados aos nossos patrocinadores. E é isso, todo dia buscar alguma coisa para poder melhorar essa entrega, porque a gente sabe que de fato caiu muito e é muito pouco ainda para a gente devolver todo o empenho, porque eles estão muito empenhados em manter, né, os patrocínios e também a parceria, não se perder aí com esse processo de pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Isso aí, você falou de audiovisual.